trazendo a entrevista com o Marcos Vinícius Furtado Coelho, o presidente nacional da OAB, o piauiense que está lá representando o nosso país, o nosso estado, representando lá na OAB. Cadê a Samanta? Tá no ponto? Cadê a Samanta? Me dá a Samanta Cavalca. Aqui é a Samanta Cavalca. Samanta, boa tarde. Agora é com você. Boa tarde, Dânio. É isso mesmo. Estamos aqui na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, com aqui do meu lado o Dr. Marcos Vinícius Furtado, que é o presidente da Ordem, como você falou muito bem, representando o nosso estado, já que ele é um advogado piauiense. Aqui com ele. Boa tarde, Dr. Marcos. Vamos, Dânio, só falar. A gente vai falar sobre alguns assuntos que estão pautando a sociedade brasileira, principalmente agora com a retomada, depois da volta do recesso, como a maioridade penal, como financiamento de campanha. Mas antes de começar a tocar nesses assuntos que serão pautados pela política, eu queria falar, doutor Marcos, sobre um assunto específico que movimentou o cenário político dessa semana passada, que foi as declarações da advogada Beatriz Cata Preta, né? Ela abandonou os clientes, todos da delação premiada na Operação Lava Jato, e disse que a situação deixou de ser saiu da esfera jurídica e passou a tomar outros rumos, e que isso ameaçou a ela e também aos familiares. Como é que a Ordem, que é uma instituição que atua em relação a todos os advogados do Brasil, vê casos como esse da Beatriz? A Ordem dos Advogados do Brasil, em primeiro lugar, gostaria de dar uma boa tarde a todos os irmãos do Piauí, ao Dânio, ao Leal, que se encontram no estúdio, e dizer que a nossa entidade, a Ordem, ela tem um compromisso com a sociedade brasileira, em primeiro lugar, de lutar por um Brasil justo, um Brasil fraterno, um Brasil em que as riquezas do país sejam utilizadas em benefício do seu povo, na melhoria de qualidade de vida da população. E temos também um compromisso com os advogados. Nós compreendemos que o advogado é fundamental para o Estado de Direito, o advogado respeitado significa o cidadão valorizado, e a Ordem ela defende as prerrogativas dos advogados, sejam eles posicionados em que situação for. Defendemos os advogados dos investigados, os advogados que auxiliam a acusação, os advogados dos delatores. Todos os advogados necessitam da proteção para que possam exercer com a devida independência e liberdade a sua profissão. Assim, a OAB ingressou, como amplamente noticiado, no Supremo Tribunal Federal, e obtivemos do presidente do Supremo uma ordem em favor da advogada, no sentido de que ela não será obrigada a revelar segredos que ela obteve no exercício profissional. Porque se o advogado for transformado em acusador do seu cliente, então o direito de defesa não haverá mais no Brasil. Então a OAB, ela cumpre com equilíbrio essas suas duas missões, um compromisso com a sociedade e um compromisso com a advocacia. Certo, doutor. Agora vamos mudando de assunto. Como eu já tinha falado antes, agora após o recesso, vai ser votada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que trata da redução da maioridade penal. Já passou no primeiro turno, como o senhor sabe. Teve um caso que ficou conhecido em todo o Brasil, que aconteceu no Piauí, do estupro coletivo em Castelo, que resultou no falecimento de uma das moças. A OAB, nós sabemos, o senhor já deu várias declarações, falando em nome da Ordem, que é contra a redução da maioridade penal. E o que se faz nesse momento? A OAB é contra, mas a população é a favor, porque não aguenta mais crimes, que não foi um crime isolado, esses dos menores. Eles atuam de maneira criminosa em todo o país e geralmente ganha muita repercussão da imprensa. Modificações no ECA seriam bastante? A situação de violência contra a mulher, ela é absolutamente deplorável. E o caso concreto por você mencionado, na cidade de Castelo, merece a dura repulsa, a veemente repulsa da sociedade, algo não apenas lamentável, mas algo digno da devida repreensão e revolta por parte de todos nós que compomos a sociedade brasileira e, em específico, a sociedade piauiense. As mulheres, como também as minorias de nosso país, os negros, os pobres, são os que mais sofrem
sofrem com a criminalidade que aumenta em nosso país, infelizmente. Temos sim que ter uma união de todos no combate à criminalidade, no combate à violência. O aumento das drogas, o crack vem realmente, infelizmente, degenerando a nossa juventude, vem diminuindo o potencial. Temos que fazer uma grande unidade desse país para proteger nossas fronteiras contra o tráfico de drogas, contra o tráfico de armas. Sem essas medidas, nós estaremos sempre enxugando gelo, ou seja, aumentando o número de detentos nas penitenciárias, sem combater a criminalidade com exatidão. A Ordem dos Advogados do Brasil compreende que é preciso medidas duras no sentido de, por exemplo, punir aquele adulto que se utilizar de menor para combater crime, punir com mais rigor, com mais agravante, aquele adulto que cometer crime em coautoria com menores, para justamente acabar com esse estímulo de uso de menores para o cometimento de crimes. Também tivemos aqui na OAB uma reunião proveitosa com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, preocupado com essa situação da criminalidade, no sentido de que ele nos apresentou a sua proposta de aumento da punição aos menores no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que os menores respondessem com mais gravidade aos crimes praticados. Portanto, são discussões postas no debate nacional. A OAB tem uma posição jurídica sobre o assunto, que diz respeito ao fato de que a Constituição da República prevê esta garantia constitucional dos 18 anos. E para muitos juristas, não pode uma emenda constitucional ferir uma garantia fundamental. Isso estaria ferindo uma cláusula pétrea. É uma discussão jurídica que está posta. A Ordem tem uma posição histórica sobre o tema, mas estamos aliada, a entidade está aliada à sociedade piauiense brasileira nesta importante pauta que é o combate ao crime em nosso país, para que as pessoas possam ter a sua segurança respeitada, a sua liberdade de vir respeitada, o seu patrimônio respeitado. Falando sobre Constituição, a Ordem entende que essa votação, que algumas pessoas afirmam, foi uma manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, como inconstitucional, ter votado, a proposta não ter passado na primeira votação e logo na sequência, no dia seguinte, ele ter chamado uma votação a respeito da redução da maioridade penal. A Ordem entende? É inconstitucional? Do ponto de vista da tramitação dos projetos legislativos, é sabido que consta uma regra expressa na Constituição de que uma matéria rejeitada pelo Parlamento não pode ser reapresentada, não pode ser rediscutida na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano. E parece que esta foi a hipótese, teria sido rejeitada em um dia e aprovada no dia seguinte. Mas há os argumentos no sentido contrário. Certamente o Supremo Tribunal Federal, em um momento apropriado, caso o Senado mantenha e aprove esta emenda, o Supremo talvez seja convocado a decidir sobre a matéria. É também uma discussão jurídica. Agora, o mais importante sobre o tema é que todos nós da sociedade devemos sim nos unirmos nessa pauta fundamental do combate à escalada da violência em nosso país. Doutor Marcos, recentemente a Ordem encomendou uma pesquisa ao Instituto Datafolha para saber da opinião da população a respeito do financiamento privado das campanhas políticas. O resultado não foi bem aceito, não foi bem visto pelo presidente da Câmara, o Eduardo Cunha. Ele retrucou falando que a Ordem há muito tempo não era uma instituição de credibilidade e que o povo realmente não concordava com essa pesquisa que foi divulgada. Como é que o senhor, como presidente da Ordem, vê essa manifestação, a gente pode até chamar de desapreço do presidente da Câmara? Duas observações, duas análises, dois comentários sobre o tema. O primeiro, do ponto de vista do financiamento das campanhas políticas. Claro que é uma matéria, como tantas matérias no Brasil,
polêmicas. Nós vivemos uma sociedade pluralista. Todos têm direito à sua opinião. É desta divergência que surgirão os melhores caminhos. Ninguém pode querer ser dono da verdade, nem a ordem, nem os advogados. Ninguém é dono da verdade em nosso país. Agora, a ordem tem visto a situação que vem ocorrendo em nosso país, em que o envolvimento de empresas e candidatos no período eleitoral vem sendo repercutido no envolvimento na administração pública. E isto fez com que a ordem, há 5 anos atrás, ingressasse no Supremo Tribunal Federal para que as empresas fossem retiradas das campanhas, que partidos e que candidatos não fossem financiados por empresas, porque a ordem entende que isso está na raiz da corrupção em nosso país. Não se combate a corrupção administrativa sem combater a corrupção eleitoral. É preciso baratear o preço de campanha, diminuir o tempo de televisão, diminuir o tempo de rádio, para que as campanhas sejam mais baratas. É preciso, portanto, pôr o dedo na ferida. Com essas campanhas eleitorais hollywoodianas, a conta não fecha e os problemas surgem depois na administração pública. Então, os números da pesquisa Datafolha revelam o quê? Que cerca de 80% da população brasileira é contrária a que empresas contribuam para candidatos e partidos. Este número, ele é irretocável. Sobre a credibilidade da ordem, a mesma pesquisa Datafolha, que ouviu brasileiros no país inteiro, no critério frequente que o Datafolha utiliza, consultou sobre a credibilidade das instituições em nosso país. E qual a nossa grata satisfação de poder comunicar que a Ordem dos Advogados do Brasil foi considerada a entidade da sociedade civil de maior credibilidade das que foram consultadas. E de todas as consultadas, a OAB, que teve um patamar superior a 70%, só perdeu para as Forças Armadas em termos de confiança da população brasileira, estando acima do Ministério Público, da Polícia Federal, do Judiciário, da imprensa, das igrejas, e 10 vezes mais confiança do que o Congresso Nacional. Isso é um dado que nos preocupa. Nós queremos que o Congresso Nacional também tenha essa confiança da população brasileira. E a OAB quer contribuir com pautas positivas, como temos feito, para que o Congresso Nacional possa cada vez mais se aproximar da população e votar projetos e propostas em sintonia com a população. Por isso que a ordem ela é a favor do Congresso como instituição. Nós entendemos que não há democracia sem parlamento forte, mas queremos que o parlamento veja que numa matéria tão importante como essa, a população se manifesta. Agora, a OAB foi ao Supremo Tribunal Federal por considerar que o financiamento de empresas é inconstitucional, Samanta, por entender que nas eleições não pode haver distinção de importância entre o rico e o pobre. Este é o momento do voto em que o pobre e o rico, homem e mulher, negros e brancos, todos devemos ter igual participação. One man, one vote. Um homem, um voto. Essa deve ser a regra de uma eleição. É isso que a ordem está lutando no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Samanta, você me ouve, Samanta? Embora o Supremo Tribunal Federal também Samanta já tenha me se ouvindo, produção? a favor da obrigatoriedade do Pois exame da Samanta, ordem, você está me ouvindo, Samanta? Alguns segmentos não acreditam tá me que esse exame é uma ação anacrônica. Produção, me dá o retorno aí para Samanta. Por que a ordem continua mantendo? Acredita-se mesmo que é para proteger a sociedade? Todos os países civilizados do mundo, repito, todos os países do mundo em que o Estado de Direito é algo importante, tem exame de ordem. Assim é nos Estados Unidos, no Chile, no Japão, na França, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Espanha, na Grécia, enfim. Eu poderia aqui narrar em todos os países do mundo, para acessar a profissão de advogado, que aquele profissional responsável por defender o cidadão, há um exame para que a pessoa demonstre que possui o mínimo de conhecimento jurídico a defender a liberdade e os bens. E por quê? Porque o prejuízo pode ser muito grande para o cidadão se ele for defendido por alguém que não tem conhecimento. Não terá reparação nenhuma, reparação alguma. E digo mais, o Estado, ele tem o delegado de polícia concursado,
o juiz concursado, o promotor de justiça concursado. O cidadão tem em seu favor o advogado. Por que o advogado, que é aquele que vai defender o cidadão, não pode ter também um teste para saber se ele possui um mínimo de conhecimento? Então, o exame de ordem, ele é para proteger a sociedade, proteger o cidadão contra maus profissionais. E este compromisso a OAB não abre mão. Seria muito mais simples e fácil para a ordem dizer: filiem-se todos à OAB. Iriam todos ingressar na ordem, nós passaríamos a ser uma entidade com 1,5 milhão de inscritos, passaremos a ter uma arrecadação anual bilionária, mas a ordem, nesse momento, como sempre é de sua história, prefere renovar seus compromissos com a sociedade e dizer que queremos protegê-la. E esta pesquisa Datafolha também revelou que a sociedade não só apoia o exame de ordem, com mais de 70% a favor, como também pensa que o exame deveria ter para os cursos de engenharia e de medicina. Quer dizer, é um desejo da sociedade brasileira que haja um mínimo de exame após os cursos para se saber se os profissionais estão devidamente preparados para atender a população. Doutor Marcos, voltando um pouquinho atrás agora, antes da nomeação do jurista Luiz Fachin à vaga do Supremo Tribunal Federal, saiu na imprensa que o seu nome também estava sendo especulado. Eu queria saber, é verdade? O senhor chegou a ser sondado para assumir a vaga do ex-ministro Joaquim Barbosa? E se houve um certo preconceito, você como advogado piauiense, da imprensa nacional quando soube dessa especulação? Na realidade, nunca foi meu projeto deixar a advocacia para ocupar o judiciário. Contudo, como amplamente noticiado, o presidente do Supremo Tribunal Federal verificou que o nosso nome seria um dos possíveis que ele entendia como um nome adequado para ocupar este cargo. Sem dúvida alguma, mesmo não sendo meu projeto, mesmo preferindo, como prefiro, continuar o meu mandato de presidente da Ordem, passei a dizer, como digo, não sou candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, mas nenhum brasileiro tem a condição de dizer não a uma missão para o seu país. Então, não é meu projeto, continua não sendo. Entendo que a escolha do ministro Luiz Fachin foi muito boa, é um magistrado, um jurista à altura dos desafios desta quadra histórica e está muito bem entregue à função, e penso que o Nordeste, o Piauí em especial, em tendo participado deste debate, significou um reconhecimento da importância da advocacia para o Brasil e da importância também do Nordeste estar presente no Supremo Tribunal Federal. Penso que o importante é que cada um cumpra com seu papel. Estou muito feliz na advocacia. Este é o meu projeto de vida, continuar sendo advogado, ser presidente da OAB até o final do mandato e tentar honrar e dignificar o bom nome do Estado do Piauí, o bom conceito que os advogados do Piauí possuem, não só no Estado, mas em todo o Brasil. Para finalizar, doutor Marcos Vinícius, é incontestável a frágil situação política que o Brasil vive, que resultou também numa crise econômica. Como a OAB, tão atuante como ela, pode atuar nesse sentido, de tentar minimizar, de tentar solucionar essa situação? Porque a população brasileira, onde a gente anda, falando das pessoas mais comuns, a gente fala, os telejornais falam muito de empresários, de políticos, mas a população realmente está muito preocupada, principalmente com o futuro dessa crise. Como é que seria a atuação da Ordem? Temos também essa preocupação, vivemos sem dúvida alguma uma crise ética, econômica, uma crise de valores em nosso país, e nós temos que ter a devida maturidade, o equilíbrio para que o Brasil saia como sempre saiu dessas crises, saia um país fortalecido, um país que cuide de seus brasileiros. Recentemente tive um contato com o presidente da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, o Robson Andrade, tive um contato com a CNBB, no sentido de que possamos unir as forças sociais do Brasil, as forças, portanto, econômicas e as forças da sociedade, para que possamos dar contribuição concreta nesse momento em que o Brasil necessita de mais razão e menos paixão. Temos que acabar com esta dicotomia no Brasil de que é fly-flu. Se você tem uma opinião é porque está beneficiando A, está prejudicando B. Nós temos que ter um nível de entendimento,
um time dedicado a dizer o seguinte: isso deve ser feito pelo Brasil, independente de partido A ou partido B. Temos que ter como único partido nosso, único partido da sociedade brasileira, a Constituição da República, o Estado Democrático de Direito e a melhoria da vida do nosso povo. Os partidos políticos que continuem a sua luta política e que disputem as eleições, mas nós da sociedade brasileira temos que ter a devida distância, equidistância da disputa político-eleitoral para termos uma contribuição efetiva. E creio que dessa união de esforços que, como disse, está começando com a CNI, a OAB e a CNBB, podemos sim participar ativamente e de forma apartidária deste debate tão importante em nosso país, contribuindo para que o Brasil seja uma nação desenvolvida, justa, fraterna e que cuide principalmente dos que mais precisam, que são os brasileiros mais necessitados. Muito obrigada, doutor Marcos. Um prazer falar com o senhor. Tenho certeza que no estúdio eu não estou conseguindo contato, eu não estou conseguindo ouvi-los, mas eu acredito que o senhor já falou muito, o suficiente aqui. Obrigado, eu queria dar um abraço. Eu realmente não estou sem retorno, mas queria dar um abraço a todos do estúdio, ao Leal, ao Dênio, também a todos os que estão nos ouvindo. É sempre um prazer me dirigir aos irmãos do meu querido estado, que é o estado do Piauí. Obrigada. Pois é, Dânio, a gente fez uma avaliação, alguns pontos como a OAB pode se posicionar e como já está se posicionando em relação à crise, em relação à reforma, à opinião sobre a reforma política e principalmente um assunto que todo mundo discute atualmente, que é a redução da maioridade penal. Dânio, eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer o Marcos Peroli, nosso produtor aí, que ajudou a gente aqui em todos os trâmites da entrevista. Falar com o doutor Marcos Vinícius não é fácil, não. Ele é ocupado. Eu agradeço tanto a ele, como a equipe dele, e ao Marcos aí da nossa produção. Uma boa tarde, Dânio. Até a próxima. Obrigado, Samanta. Um abraço a você.